Olá, Lucas aqui. Eh, Após o diagnóstico do TEA, eu comecei a entender que eu tenho um cérebro autista, né? Tenho pensado dessa forma. Então, de que maneiras eu posso cuidar desse cérebro para que eu tenha uma vida mais plena, mais positiva, com menos crises, né? Pensando só no melhor mesmo, sabe? O que está ao meu alcance hoje, o que eu posso fazer hoje, né? Então, pensando nisso, eu peguei esse caderninho, isso aqui é um planner, na verdade. Eu já utilizei ele já tá um pouco usado e eu acabei não mantendo consistência, mas agora eu acho que é um momento de tentar novamente isso, né? Então, gostaria de deixar aqui registrado como que eu vou fazer isso hoje. Como tá visível aqui, já tem alguns risquinhos, porque no passado provavelmente eu tinha colocado uma data, né? Do que eu esperava registrar, mas acabei não fazendo e a data passou. Então eu vou pensar agora aqui nessa próxima semana. Então, segunda-feira eu sei que é dia 22. Então, segunda-feira, quarta, sábado, domingo de junho. E aqui eu vou escrever cuidando do meu cérebro autista. Para não me alongar muito, eu vou preencher as informações mais específicas e aí depois, em outro momento, eu paro aqui e eu completo as que forem se repetir, né? Então, por exemplo, eu acredito que nessa semana eu vá trabalhar no escritório presencialmente na segunda, na terça e na quarta. Então, eu vou colocar aqui presencial, aqui e aqui. Então, como eu vou presencial nesses dias, eu vou acordar por volta das 5h20 da manhã. Então eu coloco aqui. Por conta de eu estar tomando medicamento controlado e tal, então é importante que eu tome um bom café da manhã. Isso para mim às vezes é um desafio porque eu não tenho muito apetite. Mas pensando no melhor para esse meu cérebro autista, então eu tô me esforçando muito para tomar um café da manhã um pouco mais reforçado e tal. Então, como eu também tô com um pouco de sobrepeso, eu acredito que o horário do café da manhã seja o ideal, alguma fonte de proteína, né? Então eu vou colocar aqui ovos mexidos, tá? E aqui eu vou repetir para todos os outros dias depois. Eu tô tomando remédios controlados, então eu vou escrever aqui fluoxetina. Por que eu tô escrevendo isso aqui? Porque às vezes eu esqueço. E aí eu tomo horas depois, ou numa situação que eu tiver em jejum, então para não deixar de fazer pensando no melhor para mim, eu vou colocar isso como objetivo até que eu crie um hábito, sabe? Então, aqui no dia presencial, eu vou acordar às 5h20 da manhã, vou comer ovos mexidos, tomar fluoxetina. Eu vou também deixar pronto para esse dia as minhas coisas, né? Que eu tenho que levar. Então é notebook, tudo guardadinho dentro da mochila. Então também tem questão da alimentação, né? Eu tenho controlado bastante. Então eu vou colocar aqui que eu vou comer 2 frutas, marmitinha, que eu já tenho. Oxi, marmita. E eu também tenho
tentado me hidratar bastante, né? Então tô levando essa garrafa d'água aqui, que tem cerca de 1 litro, então eu tento tomar umas 2, 3 dessa por dia. Mas eu coloco aqui como meta tomar 2. 2 garrafinhas de água. Para complementar, eu sei que faz bem a gente suplementar ômega 3, né? Que seria uma gordura boa e ela tem ali seus princípios componentes ali que ajudam no funcionamento do cérebro. Então eu tô tomando 2 cápsulas dessa por dia. Então eu coloco aqui ômega 3, 2 cápsulas. E essa semana, eu tô me recuperando de uma conjuntivite, uma gripe muito forte que eu tive. Então, eu já tinha aqui, na verdade, essa vitamina C, eu comprei e acabei não tomando. Às vezes vai parecer assim, nossa, que besteira, tá anotando isso, mas é uma forma de eu controlar e eu não esquecer, sabe? Ter isso como meta e ser algo ali a ser dado baixa, ser ticado, né? Dado um ok. Então, vitamina C também, uma pastilha. Aí, para carregar esses comprimidos, eu peguei essa caixinha aqui, é da Hello Kitty, mas eu peguei da minha namorada. Então, assim, não me importo muito com o conteúdo. Aliás, eu me importo mais com o conteúdo, né? Que ela vai me ajudar a eu poder me organizar aqui e colocar os comprimidinhos aqui. E tomar aí durante o dia. Porque, por exemplo, o ômega 3, ele é ideal você tomar depois de um almoço, né? Depois de uma refeição. Então, como eu já tomo o controlado, eu vou dando uma dividida durante o dia. E eu também tô tomando vitamina B, porque eu fiz uns exames e a minha vitamina B, ela não estava em déficit, mas ela estava num nível quase em déficit, bem abaixo, sabe? Do normal. Vitamina B também, comprimido. Tá. Então aqui a gente já tem todo o início ali do que fazer por parte aí da alimentação, de suplementação dos meus comprimidos, né? Quando eu chego no trabalho, eu chego por volta de umas 7 e pouco, 8 horas da manhã. Então eu tô tomando Venvance. Comprimido, né? E é um pouco isso. Como eu comentei, eu tô com um pouquinho de sobrepeso e eu também acho que por conta dessa rotina de escritório, a gente trabalha sentado, né? Acaba gastando muito essa parte mental, cognitiva no dia a dia, mas a parte física eu acredito que eu tô deixando um pouco de lado, né? Então anteriormente eu tava até pagando academia, mas estava sendo muito difícil para mim ir para academia. Agora fazendo esse revisionismo pós-diagnóstico eu entendo, né? Porque a academia é um lugar que é cheio, é lotado, é muita gente. Às vezes, como a grande maioria das pessoas, a gente só consegue ir nos horários de pico, né? Porque é os horários mais cheios, né? É, e assim, às vezes você tem que ir lá fazer um revezamento de um equipamento. Mesmo que você ponha um fone, você tem que estar alerta com tudo que está acontecendo ao seu redor. E às vezes ali é um momento mais de desgaste do que de bem-estar para mim, sabe? Então, sempre foi um ponto assim que eu tava pagando, às vezes eu ia e eu me frustrava porque não ficava muito tempo, não fazia o que tinha que fazer, e depois no outro dia já não tinha energia para nada. Então, o que que eu fiz? Eu resolvi não ir mais para academia e eu adquiri alguns aparelhos para fazer em casa. Então, assim, não são os melhores aparelhos, não é a mesma coisa do que ir lá, mas é uma forma de não estar. Eu acho que esse é o grande objetivo desse planner aqui, é reduzir as coisas, sabe? Reduzir. Então aqui o objetivo com essa questão da academia não é mais ou simplesmente emagrecer, entrar no shape, não é isso. Eu só quero não ser sedentário. Então aqui eu crio um bloco show sedentarismo, onde eu vou fazer
30 minutos de bicicleta, né, que eu adquiri uma, e eu comprei alguns pezinhos e um banco, né? Então eu posso fazer também musculação, alguns exercícios de musculação. Eu acho que isso, para os dias que eu vou presenciais, estão ótimos, sabe? Porque já tem essa questão de acordar cedo, né? Ter que se locomover até o trabalho, depois ter ali sua jornada das 8 às 18, ter o regresso para casa, ter essa questão de fazer os exercícios, né? Me alimentar bem, eu acho que isso já é bastante coisa, sabe? Principalmente nesses 3 dias de presencial. Então depois eu só vou replicar isso para cá. Nos dias de home office, não vai fugir muito disso, mas talvez é um dia que não adianta a gente também querer dominar o mundo, sabe? Ah, porque eu tô em casa, eu vou fazer acordar cedo igual, ou eu vou. Então talvez aqui seja um dia de acordar mais próximo do horário da jornada, mais próximo das 8 para dar uma recuperada. Se não for o caso, eu acabar despertando, eu posso de repente fazer de manhã o exercício. Não sei, eu acho que é legal ter essas lacunas de horário, não precisa estar tudo preenchido, sabe? Esse momento aqui eu acho que é o momento de diminuir para conquistar, né? O que eu quero conquistar? Consistência. Então, fazendo quanto mais reduzido forem as coisas, acredito que com a progressão do tempo eu posso estar, mesmo que fazendo isso, as mesmas coisas, mas estar fazendo com um pouco mais de energia, de presença, de ânimo, sabe? E é isso. Então, vou replicar isso para todos os outros dias. E o sábado e domingo, no sábado é um dia que eu tiro para fazer minhas tarefas domésticas, né? Então no sábado eu lavo o quintal. Aqui em casa a gente tem um quintal grande, eu tenho 2 cachorros, né? Então é o dia que eu lavo o meu quintal, a casinha dos cachorros, lavo minhas roupas, passo minhas roupas, lavo o banheiro. Então é um dia que eu tenho bastante coisa para fazer, né? Eu limpo o meu quarto. Deve ter mais alguma coisa, posso estar esquecendo, né? Então eu deixo isso para fazer especificamente no sábado. Cada 15 dias eu tenho que cortar o cabelo, vai coincidir que nesse próximo sábado eu vou cortar o cabelo. Uma vez por mês, mais ou menos, eu vou ali e faço uma compra para casa de mercado, então ainda não vai ser nesse final de semana, acho que vai ser para o outro, mas ocasionalmente eu faço no sábado. O domingo eu tento deixar ele livre, de forma que se eu não fizer algo que eu deveria ter feito, eu posso fazer num domingo de uma forma ali mais light, ou então deixar um tempo para mim mesmo. Eu cultivo alguns hobbies, né? Então eu vou até mostrar para vocês um pouco disso agora, né? Por exemplo, nesses 3 dias que eu vou presencial, eu vou de carro até o metrô e eu deixo o carro no estacionamento. É uma estratégia que eu tenho feito, porque assim, eu acabo tendo que gastar um dinheiro para deixar o carro no estacionamento. Mas, fazendo isso, eu não preciso pegar o ônibus, né? Então, o ônibus é uma coisa que, aqui para onde eu pego, ele é muito inconsistente, ele não tem um horário certinho de passar, então às vezes eu fico muito tempo esperando no ponto, você fica ali sujeito a questões de segurança mesmo, né? Não é incomum ouvir que algo aconteceu ali no local onde eu pego o ônibus. E também o ônibus vem bastante cheio, então a gente sabe que isso, para quem tem essas questões aí de sensoriais, né, de estímulo e tal, é pouco prejudicial. Então eu tô optando por deixar o carro no estacionamento mesmo, então é isso. Depois disso eu pego o metrô, aí ando algumas estações ali no metrô, e quando eu desço no metrô tem um fretado da empresa, né, para ir até lá. Então, tanto nesses momentos do metrô quanto do fretado, quanto
na ida quanto na volta, e também na hora do almoço, eu tenho utilizado esses aparelhinhos de videogame, sabe? Portáteis, né? Que é uma forma ali de eu dar uma relaxada, né? Fazer um joguinho ali, dar uma recuperada na energia. Então, eu tenho sempre carregado comigo. E, assim, é uma atividade que eu gosto muito, sabe? E aí acaba que eu intercalo na rotina, não deixo de fazer minhas coisas, mas também não deixo de me divertir um pouco. E eu tenho também esse fone aqui anti-ruído. É engraçado que eu já tinha ele, já estava dando preferência para ele antes mesmo de saber do diagnóstico, de pensar. Esse fone aqui eu já tenho um tempinho. E ele é muito bom, porque ele, além de vedar bem, ele tem também a opção anti-ruído. Então, às vezes, na verdade, eu nem coloco música, nada para ouvir. Eu só tô com a opção anti-ruído ligada, né? Isso é muito bom para momentos ali de transporte. Às vezes, até no trabalho mesmo eu uso, porque o escritório tem hora que parece que pega fogo, é muito barulho, assim, me atrapalha bastante. Então, eu também tenho alguns objetos aí que me ajudam, né? Então, é isso. Essa semana passada, eu tava doente, né? Eu tô me recuperando de uma gripe muito forte que eu tive, e eu também tive conjuntivite nos 2 olhos. Então, eu tava trabalhando home office e eu tava com a energia meio baixa, assim, pra falar a verdade, né? Mas mesmo assim, ó, é que minha letra é um pouquinho feia, mas eu coloquei aqui algumas coisas pra fazer, e eu fiz bastante até, ó, mesmo doente. Porque tinha também a questão de eu estar em casa, né? O que ajuda bastante. Só de não ter que pegar transporte público ou lidar com questões lá de barulho, conversar com pessoas, é algo que me poupou muito energia, né? Por um lado, por outro, estando doente também não foi tão fácil assim. Então, aqui vem uma coisa que eu tô fazendo, que eu acho legal, né? Que é o seguinte: se eu fizer mais de 80% das atividades a quais eu me propus, eu vou mostrar aqui antes de falar. Esse aqui, eu tinha esses adesivinhos aqui, sabe, que nem aqueles adesivos de caderno, a gente nunca sabe onde vai usá-los, né? Então, são vários adesivos aqui com a temática de samurai. Então, como eu fiz mais de 80% das atividades, eu vou ganhar o direito aqui de utilizar o prêmio Samurai, o selo Samurai, Samurai brasileiro. Primeiro Samurai brasileiro. É que eu tô sem unha, que eu cortei a unha. Então essa semana aqui foi top. Prêmio Samurai. Selo Samurai. Porque eu consegui fazer mais de 80%. E assim eu espero, levando aí a rotina, né? Eu acho legal ter essa oportunidade, tanto de usar o adesivinho, quanto também de me avaliar, assim, com base de olha quanta coisa a gente fez, sabe? Eu tava bem mal, pra falar a verdade. Eu ainda tô. Minha voz não é assim, eu tô com a voz rouca. Tô com mais de uma semana com dor de garganta, conjuntivite também não é fácil, ter que trabalhar. Às vezes eu tinha que me segurar, assim, pra ficar trabalhando na frente do computador, o olho arde, sabe? Tive que ficar fazendo compressa com soro fisiológico, tudo. Mas é isso, passou, pior já passou. E agora, semana que vem eu vou repetir a dose. E aí eu entro com mais detalhes de como foi na prática a minha rotina. E a gente vê junto se eu vou ser merecedor de mais um selo samurai ou não, né? E tem mais uma coisa aqui que eu vou fazer, que é usar esse caderninho aqui para anotar
sempre que houver algo que me desregule de alguma maneira, sabe? A gente sabe, o ambiente de trabalho é um pouco complicado às vezes, e eu acho que por ter as questões não só do autismo, do TEA, mas também um pouco de ruminação das coisas, sabe? É difícil interpretar o ambiente social, as pessoas, as intenções. Eu tenho muito problema com isso, né? Então eu acho que é interessante eu começar a anotar isso de maneira que eu possa, sei lá, pelo menos ver aonde foi que eu me desregulei ou o que que eu posso fazer a respeito, sabe? Compartilhar com alguém, com terceiros para ver como é que realmente foi a situação, sabe? Para fazer uma leitura mais adequada. Então é isso, esse daqui é meu planner, né? Ah, e tem mais uma coisa legal. Como eu essa semana aqui mandei bem e consegui o meu selo de samurai, eu comprei isso daqui que é uma coisinha que eu é uma bobeirinha, na verdade, né? Eu acho que é uma forma de eu me auto-premiar, assim, sabe? De eu me auto-avaliar. Sei, pra eu me manter firme aí com os meus objetivos. Então eu comprei esse cartinha porque eu gosto, assim, de Pokémon, sabe? Mas eu nunca pude ter... Eu nunca tive muito amigos, nada, pessoas que gostassem disso também. E aí eu vejo essas figurinhas e achei legal isso, né? Eu acho que é um bom prêmio. Então, como essa semana aqui eu consegui concluir todas as minhas atividades, eu vou abrir um pacotinho desse. Ah, que bonitinha, essa daqui é a Chikorita, ela era bem... Eu acho que eu assisti o desenho até a parte dela, desses Pokémons dessa geração mesmo. Acho que foi a segunda, né? Jotô, se eu não me engano. E a Chikorita, ela era bem bonitinha, ela era bem ciumentinha com o Ash. Que bonitinha. Então eu vou abrir um desses pacotinhos aqui. E cada semana que eu concluir, eu abro um pacotinho. É bom também que eu vou ter que segurar a minha ansiedade, porque imagina ter umas belezinhas dessa aqui e não poder estar abrindo, né? Então isso aqui é prêmio para um mês. Eu acho que eu vou abrir uma dessa da Starmie. Uma dessa da Starmie. Primeiro. Então vamos ver o que. Eu já nem manjo mais muito de Pokémon. Tô pegando pra rejogar agora os joguinhos. Eu gosto de jogar um videogame, mas eu acho que eu fiquei muito tempo sem fazer as coisas que eu gosto, sabe? Tentando recuperar isso aí. Ó, então veio essa cartinha. Ah, a Clefairy eu lembro dela, ela era divertida também. Se não me engano, ela era ET, ela veio da Lua. Um negócio desse. Mata energia, tipo aqueles mata-mosca que a mãe usa, né? Elétrico, que é uma barbaridade, uma fonte de tortura pra matar os mosquitos. Isso aqui eu não faço ideia do que seja.